Eu não falei ontem, falhou o plano do Fachin. O Gilmar Mendes marcou para hoje, a partir das 14 horas, na segunda turma do STF, o julgamento da suspeição do Moro. Olha, estamos esperando isso desde quando? Desde 2018, dezembro de 2018, foi quando o Lula entrou com esse habeas corpus da suspeição do Sérgio Moro. E o Gilmar Mendes sentou em cima desse processo, aí veio a Vaza Jato, aí a gente falou, vamos Gilmar, julga isso, finalmente não julgava, enrolava, precisou o Fachin anular todos os processos do Lula para o Gilmar Mendes falar, quer saber? Você quer tentar salvar o Moro? Não vamos deixar não. Tá pautada a suspeição do Sérgio Moro para hoje. Hoje o Sérgio Moro terá a maior derrota da Lava Jato. E olha, é engraçado que isso tudo foi por conta de um erro do Fachin. Quando o cara é ruim mesmo. O Fachin tentou salvar o Moro, só que ele deixou, nas 46 páginas da decisão dele, ele deixou algumas brechas exatamente para que isso acontecesse, e ele deixou claro, porque a gente sabe, quando o cara é fascista, ele é fascista e não tem como disfarçar. E o Fachin, como o Moro, como a Lava Jato, eles são fascistas. Ele deixou claro que o intuito dele era salvar o Moro e manter o Lula inelegível. O Fachin tentou colocar um golpe contra o Lula no meio da decisão dele, não deu certo. Não deu certo. Eu vou explicar aqui o que o Fachin tentou fazer e o que vai acontecer hoje, porque o Gilmar Mendes já avisou, está pautado para hoje o julgamento da suspeição do Moro. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Moro? Você é Lula livre? Se inscreve no canal. Se você comemorou ontem, ontem foi um dia bom, hein? Você se inscreve no canal, que aqui, olha, quantos meses, anos aqui falando no canal, olha, calma, gente, calma, vai dar tudo certo, o Lula vai ser solto, o Lula vai ficar elegível, muita gente pessimista falando que não, a gente falando de calma, gente, os ventos estão mudando, o jogo político está mudando, e mudou. Então se inscreve no canal, e aqui a gente faz oposição ao fascismo, tanto ao lavajatismo fascista como ao bolsonarismo fascista, todos os dias. Ontem, nosso carro de som rodou em Imperatriz, no Maranhão. Eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo, eu mostro mais um trecho, eu mostrei ontem, eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo mais um trecho do carro rodando lá no Maranhão. E vamos continuar rodando, também hoje vai rodar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ou já está rodando nesse momento, e nessa semana ainda vamos rodar em Recife e em mais algumas cidades. E quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, e apoie-se para quem quiser ajudar essas ações do canal. Mas um segundinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, se ajuda a fortalecer a esquerda. E vamos falar agora sobre o golpe do Fachin. O Fachin, pensa alguém que tentou e deu errado. O Fachin deu a decisão dele lá ontem, todo mundo comemorando, aí de repente vem o Deltan Dallagnol e fala, olha, confio muito no Fachin, mas muito na capacidade dele, não sei o que. Eu falo, não, o Dallagnol vai bater no Fachin agora. Não, o Dallagnol falou, eu confio no Fachin e ele só fez valer o entendimento da segunda turma, não tem problema não. Eu falei, epa, o Deltan Dallagnol tá passando pano, a direita inteira histérica, aí vem o maior interessado nisso e passa pano pro Fachin. Eu falo, estranho. Aí vem o Luciano Huck e defende a decisão do Fachin. Eu falo, não, tem coisa aí você vai ler a decisão. O que o Fachin falou? Olha, o Sérgio Moro era um juiz incompetente, quer dizer, o julgamento do Lula não deveria ser na vara de Curitiba, deveria ser na vara de Brasília, os processos do Lula todos. E aí, ele anulou todas as decisões processuais do Moro, não anulou a investigação. Por quê? Qual foi o golpe do Fachin? Ele queria que os juízes de Brasília, e ele colocou isso na sentença, ele queria que os juízes de Brasília validassem as decisões do Moro, o que seria muito rápido, faria o processo do Lula correr em menos de 6 meses, ia correr tudo rápido. Iam falar, essa decisão aqui, essa, tudo validado. E aí o Lula seria condenado em tempo recorde para dar tempo de manter o Lula de tornar o Lula inelegível até 2022. Só que o Fachin deixou isso transparecer. Por quê? Porque ele até escreveu, os juízes da primeira instância devem eles validarem as ações do Moro que acharem pertinentes. Aí ele deixou escapar que era essa a intenção dele. Mais do que isso, logo depois ele falou, estão suspensos, assim, estão acabados os habeas corpus números tal, que é o habeas corpus da suspeição do Sérgio Moro e alguns outros, porque eles perdem o objeto. Só que tem um problema, um problema jurídico, Fachin. Eu falei isso aqui ontem, que acompanha o vídeo viu, que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele foi juiz durante a parte processual, mas ele também foi juiz na parte da investigação. Mais do que isso, as mensagens que já foram reveladas, nem precisa revelar mais, as que já foram reveladas mostram que o Sérgio Moro, ele foi mais do que o juiz que instruiu
a parte investigatória do processo, muito mais. Ele foi o chefe da investigação, ele foi um juiz parcial para ajudar a investigação e que fez vários conluios com os lavajatistas e que não só a investigação do Lula, mas várias outras, ele também era parcial. Então, quando o Fachin ele anula o processo só até a parte em que o Lula é tornado réu e não anula a investigação, obviamente porque ele sabia que anulando a investigação acabou. O processo do Lula vai prescrever, não adianta nem o Ministério Público tentar perder tempo investigando alguma coisa. A gente sabe, o Fachin sabe que o Lula é inocente, é claro que ele sabe, mas não adiantaria nem se não fosse, não adiantaria porque o processo do Lula vai prescrever. Então, ele falou, vamos anular até aqui e torcer. Não deu. Não deu porque começou todo mundo a pressionar, a falar isso, eu falei aqui no canal, muita gente compartilha o vídeo, aí outros canais começam a falar, e a grande mídia também começou a falar isso em determinado momento. Ontem todo mundo começou a falar, e aí o que acontece? Acontece que o Gilmar Mendes, que não é bobo, o Gilmar Mendes não nasceu onde. Você acha que o Gilmar Mendes é bobo? Tá lá há tantos anos no STF, você acha que o Gilmar Mendes é bobo? Tem alguém que não é bobo ali, é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou, não, quer saber? Truco. O Fachin pediu truco. Alguém já jogou truco? O Fachin pediu truco e o Gilmar Mendes falou, peço 6. Tô, 6 agora. Quer dizer, ele dobrou a aposta do Gilmar Mendes. Vamos então julgar o Moro hoje. Vamos ver se não vale esse habeas corpus aqui. Vale sim. Por quê? Porque o Sérgio Moro investigou o Lula. E agora ele vai anular todo o caso do Triplex e a chance agora de se estender a anulação ao caso do sítio de Atibaia é muito grande. Por quê? Porque até então falava-se no golpe do STF que era manter o Lula inelegível. Que era o quê? Vamos anular o Triplex, o Lula vai continuar mostrando as provas de que ele é inocente, de que houve toda essa conspiração, mas não vamos anular o sítio de Atibaia ainda, vamos deixar o Lula ali em banho-maria. Esse era o plano do STF, estava todo mundo falando nas últimas semanas. Claro, poderia haver alguma surpresa, poderia haver alguma coisa e realmente anularem tudo, claro. Mas todo mundo falava nas últimas semanas que o plano do STF seria esse. Só que o Fachin falou, não, o Lula já está elegível, agora vocês não tem mais por que julgar isso. Agora eles falaram, quer saber? O Lula está elegível, então podemos anular tudo. Porque o desejo do Gilmar Mendes e do Lewandowski era anular tudo, é acabar com o Sérgio Moro, é passar o rolo compressor em cima do Sérgio Moro. Eles só não iriam anular tudo, talvez o Lewandowski queria, mas no caso do Gilmar Mendes, do Cássio Nunes, que é indicado pelo Bolsonaro, da Carmen Lúcia, que com certeza mudou de opinião, só não iria anular tudo para o Lula não ser candidato, e golpe. Só que agora o Lula vai ser candidato mesmo, então vamos passar o rolo compressor com tudo em cima do Sérgio Moro e do Fachin. Olha, que tiro no pé do Fachin. E quando eu vi o Luciano Huck elogiando a decisão do Fachin, aí eu pensei, olha, engraçado, o Luciano Huck e o Moro tiveram encontros nos últimos meses, vários encontros. Inclusive foi o Luciano Huck quem tentou levar para o Dória e para o Rodrigo Maia a ideia do Moro tá na chapa e tudo mais. O Rodrigo Maia falou que não. O Rodrigo Maia hoje não é ninguém, mas na época era. E aí o Luciano Huck continua se encontrando com o Moro. Até me veio na cabeça, será que isso não foi ideia do Luciano Huck? Porque olha, pensa numa ideia ruim. Que tinha tudo para dar errado. Quando eu vi, o Lula foi tornado elegível. O Fachin falou que esses habeas corpus não valem mais, mas ele só anulou até a parte em que o Lula foi tornado réu, não anulou a investigação. Mas na hora já me veio na cabeça, já bateu na minha cabeça, vamos julgar a suspeição do Moro mesmo assim, ele não vai salvar a pele do Moro com isso, mas não vai mesmo. O pior, ele ainda abre brecha para que todos os processos que não tenham a ver com a Petrobras, que estejam em Curitiba, também sejam transferidos para Brasília e voltem do começo. Quer dizer, um monte de réu que foi condenado, com prova, sem prova, aí não importa, alguns tiveram provas, outros foram perseguidos mesmo. A Lava Jato foi assim, teve tanto abuso na Lava Jato que agora a gente nem sabe quem realmente foi muito perseguido e quem foi pouco. Mas no caso dos empreiteiros, que tem milhões de provas, que confessaram pagar propina para dezenas de políticos, imagina que vários desses podem ter a sentença anulada porque foram julgados em Curitiba e não era para ter sido em Curitiba. Olha, tem um monte Olha, foi um tiro no pé muito grande. Aí agora o STF vai anular, a segunda turma vai anular hoje, não tenha dúvida, vai anular hoje a sentença do Triplex e talvez do caso de Atibaia, anular toda a investigação, vão expor as mensagens. Olha, vai ser um show. Pega sua pipoquinha hoje, que hoje vai ter show no STF. E eles vão fazer isso e o Fachin, o Moro vai ficar 100 vezes mais queimado do que já estava. A Lava Jato vai ficar 100 vezes mais queimada do que já estava. E o próprio Fachin, vão falar, Fachin, mas olha, você é um estrategista ruim, hein? Mas é igual jogar xadrez com um cachorro, cara. É ruim
ruim demais. Então, agora vamos ver os próximos passos. Tem uma coisa, a grande mídia já está desesperada, a mídia está desesperada. O próximo vídeo que eu vou fazer aqui vai ser só sobre esse desespero da mídia e de como lá fora o mercado financeiro está vendo o Lula, porque o mercado financeiro não está bravo com o Lula igual a grande mídia está mentindo aqui, não. A mídia brasileira fala, o dólar subiu por causa do Lula, a bolsa caiu, o mercado está com pavor do Lula. Hoje a Folha falou em risco PT. A Eliane Catarro lá, Catanhede, a Eliane, aquela lixo lá, jornalixo, ela foi lá e falou que, olha, por causa do Lula, desviou o foco da pandemia e dos mortos. É como se o Lula sendo tornado elegível e o Lula tendo os direitos políticos restabelecidos, o que é direito dele porque ele é inocente, como se isso fosse a culpa da pandemia. A culpa é do Lula agora de que as pessoas continuam morrendo. A culpa não foi da Eliane Cantanhede que votou 17, não. Aí a Globo vem e fala, olha, porque agora o Lula vai rivalizar com o Bolsonaro, agora o Bolsonaro vai poder fazer o que quer porque ele tem já o rival dele. Como se a culpa de tudo que o Bolsonaro fosse do Lula. Não fosse do Merval que votou 17, não é do William Bonner que votou 17, não é de toda essa corja da direita neoliberal, do PSDB, do DEM, do Ciro que foi para Paris, todos eles que apoiaram o Bolsonaro, que se omitiram na hora certa e que a omissão é uma forma de apoiar quem tinha mais poder na época, quem estava na frente, que era o Bolsonaro. Não foi o apoio deles que elegeu o Bolsonaro, que está causando as mortes e o caos no Brasil. Não, é o Lula ser tornado elegível que é o grande problema do Brasil. Não é. Não é. Comecei a ler várias matérias da mídia internacional e principalmente mídia de economia sobre o que estão achando do Lula. Ontem fui dormir umas 3 da manhã, não conseguia parar de ler tudo. E aí, olha, não é nada do que a mídia está falando. Até o Reinaldo Azevedo fez um tweet muito bom em que ele falou, olha, o mercado não está com medo do Lula. Vai ter medo de quê? O risco Brasil durante o governo Lula caiu muito. A análise do Brasil, a análise de crédito do Brasil aumentou. O Brasil virou um dos países mais respeitados economicamente pelo mercado financeiro. O mercado financeiro internacional respeitava o Brasil. O Brasil era o país para se colocar dinheiro. Entrou o Bolsonaro em 2019, foi uma fuga de capitais, aí não é o Reinaldo Azevedo, aí sou eu, Thiago, falando, uma fuga de capital de 60 bilhões de dólares no primeiro ano, antes da pandemia. Aí, ano passado, ainda nem se sabe o tamanho da fuga de capitais, mas até o meio do ano passado já era maior. Esse ano aqui já tiraram 20 bilhões da Bolsa de Valores dos estrangeiros. Por quê? Porque os estrangeiros também, não, com o Bolsonaro não dá. E os estrangeiros estão começando, como eu mostrei no vídeo de ontem, estão celebrando o Lula. Pelo menos agora há alguém no Brasil para ganhar do Bolsonaro. E é isso. E a grande mídia não quer por quê? Porque eles estão bravos. Porque Dória, Ciro, Mandetta, PSDB, DEM, Rede Globo, Estadão, Folha, esses aí, os mesmos de sempre, eles queriam o quê? Ou eles queriam o Lula inelegível para que um deles, da Frente Ampla, fosse candidato contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a gente sabe que se fizer uma Frente Ampla lá, e mesmo se o PT participasse da Frente Ampla, na hora H, metade da Frente Ampla se alia com o fascismo se precisar, que é o que fizeram na eleição da Câmara dos Deputados, que é o que fizeram em 2018, que era todo mundo contra o Bolsonaro porque ele não chegou a falar todo mundo contra o Bolsonaro porque ele é fascista, mas chegou um momento que falaram, o Bolsonaro é muito odioso. Aí o que aconteceu? Alguns falaram, eu não vou apoiar o Bolsonaro, mas também não vou apoiar o PT. É isso que faz o pessoal da Frente Ampla. Em 2022 estão preparando para fazer o mesmo que fizeram em 2018, só que tem uma coisa que muita gente na esquerda não percebeu. O Bolsonaro ganhou com alguns fatores. Facada. Sem facada o Bolsonaro não ganhava, mesmo com os outros fatores. Esse fator foi decisivo. 2, decisivo, Lava Jato. Lava Jato não existe mais, Lava Jato é desmoralizado. O vídeo é exatamente sobre isso. Lembra? Você clicou no vídeo para ver a Lava Jato desmoralizada? Esses 2 fatores foram decisivos, não existem mais. O 3, o Bolsonaro não tinha denúncias graves de corrupção, tinha lá de funcionário fantasma da Aval do Açaí, tinha as coisas odientas que ele fala, que não tira voto de ninguém, mas não tinha, agora tem. Mais do que isso, 260 mil mortes até o momento. O caos da vacina, o caos econômico, não tem como. E o principal fator, todos esses fatores mudaram a eleição de 2018 e são uma diferença muito grande para 2022, mas o maior fator é Lula livre, porque com Lula livre, o Lula ganhava no primeiro turno e o Haddad ganharia a eleição com o Lula livre, mas o Haddad não ganhou porque o Lula estava preso e não podia nem dar entrevista, e o Lula candidato ganhava do Bolsonaro no primeiro turno. Agora o Lula podendo ser candidato, ele só tem a crescer. Então o Lula já nas pesquisas está ganhando do Bolsonaro e ele tem só a crescer. Não tem erro, não tem mais erro. O Brasil vai voltar a sorrir
quem viver, verá. Então vamos nos cuidar, ainda não tem vacina por causa do Bolsonaro. Se fosse o Lula, estaremos todos já vacinados, mas vamos nos cuidar para que a gente viva e veja o Brasil voltar a sorrir. E ó, a gente está aqui ajudando. O carro de som rodou ontem lá em Imperatriz, no Maranhão. Ó, surpresa, eu nem falei que ia rodar no Maranhão, porque a gente estava ainda fechando, mas rodou no Maranhão. Eu vou mostrar aqui um trecho do vídeo. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui denunciando o Bolsonaro lá em Imperatriz, no Maranhão. E vamos continuar denunciando. Essa semana vamos rodar também. Já rodamos em uma. Estamos rodando agora em Nova Iguaçu hoje. 2 cidades. Vamos rodar em mais 3. Recife está confirmado. Rio de Janeiro confirmado. E mais uma pelo menos ou mais. Que aqui tem surpresa às vezes. Então, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoia-se. Falou!